Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos bem. Mais um dia juntos na presença do Senhor e eu desejo que a paz, a graça e o amor do Senhor esteja sobre cada um de nós. O título da nossa mensagem hoje é bem profundo. Nós vamos meditar em algo que ele nos ensina, como caminhar nesta terra. O título é O vento leva o que não tem raiz. Só esse título já poderia definir o nosso estudo de hoje, nos dá a certeza de que aquilo que não é bem plantado, com certeza, na primeira ventania, na primeira tempestade, será arrancado de nós. Amém? Mas vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. A primeira passagem da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês está em Colossenses 2:7, que diz assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém? Quando eu li essa passagem, eu pensei, já podia parar por aqui e orar, só agradecendo, porque aqui está um profundo ensinamento. Deixe que as suas raízes, as nossas raízes, se aprofundem em Jesus e tirem dele toda a nutrição, todo o nosso alimento, toda a nossa energia. Aqui ele fala: continuem crescendo, porque a raiz, para ela se tornar uma raiz, ela precisa de uma semente. E aqui Jesus ele nos ensina: continuem crescendo, fortes e vigorosos com muita fé, como nós estamos sendo ensinados todos os dias. E a nossa vida será uma fonte onde transbordará alegria e gratidão. Amém? Então, nós vamos pensar aqui sobre a raiz. A raiz na Bíblia e na natureza, ela simboliza a base, né? O fundamento, é o que sustenta, representa a firmeza, se desenvolve no interior, na parte inferior da terra. Eu acho isso tão lindo, porque é uma coisa que muitas vezes ficou oculta, né, aos olhos, porque é lá, embaixo da terra, no interior, né, no inferior da terra, que ela cresce, que ela se desenvolve. Mas toda raiz, ela precisa de uma semente. Ela só se torna uma raiz partindo de uma semente, né? Assim como um bebê. Para nós nos tornarmos hoje o que somos, nós fomos lá, né? O feto, o embrião. E a raiz da planta, ou do nosso coração, é do mesmo jeito. Necessita de uma semente, né? A boa semente, para que a gente tenha a firmeza, a segurança, né? E a fonte da vida, de nutrição, é através da raiz que a planta se alimenta, se sustenta, e a mesma coisa nós. Jesus, por muitas vezes, ele conversava com os seus discípulos e com a multidão através dessas simbologias, né? Através de parábolas. E algumas vezes os discípulos questionaram ele: Mas Jesus, por que o Senhor fala com a gente usando animais, natureza, plantas, objetos? E Jesus fala: Porque é uma maneira que eu encontrei simples de vocês entenderem o que eu quero ensinar. E eu percebo isso no decorrer da minha vida, quando eu dava aula para as crianças. Eu alfabetizava crianças e muitas vezes os símbolos, né, as letras, os números, confundiam as crianças. Então, quando eu partia de um desenho, de uma historinha, de um exemplo, e as crianças faziam alguma atividade manual com aquilo, aquilo ficava gravado. Eu percebia que o conhecimento da criança aflorava nessas situações, através de um joguinho, de uma brincadeira, né, de um trabalho manual mesmo, onde eles pudessem gravar, né, ficar na memória deles aquela lição. E Jesus ele nos trata como as crianças, né? Ele mesmo disse: se vocês agissem como as crianças, vocês não teriam dúvida que o reino dos céus seriam de vocês.
Mas, infelizmente, no decorrer da vida, né, o que não criou raiz, o vento vai levar, e muitas vezes preciosos ensinamentos escapam, né, do nosso alcance, que não é esse o objetivo de hoje. Hoje o Senhor quer que a gente plante boas sementes e que a gente crie raiz naquilo que a gente aprendeu e veja os frutos nascendo. Então eu percebia isso, que quando as crianças elas é, brincavam, né, com algum objeto e levavam para casa, aquilo memorizava. E o que o Senhor está nos ensinando aqui é isso. É porque é uma coisa oculta, né? A raiz ela está ali no interior, mas ela parte de um pequeno ensinamento, né? De uma pequena semente que vai produzir grandes frutos, né? Agora tem os perigos também, né? Em Hebreus 12, 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só, aqui existe a boa semente e a má semente. Nós é que precisamos escolher o que vamos plantar. Mas a raiz da amargura, com o passar do tempo, ela vai brotando em nosso coração. Mas nós precisamos ficar atento e arrancá-la, porque assim ela nos priva da graça de Deus, né? E eu acho isso tão lindo, né? Porque a palavra raiz na Bíblia, no significado, né, que Jesus quer nos ensinar hoje, é estar firme em Deus. Jesus, ele é descrito como a raiz, que simboliza os ramos para permanecerem inabaláveis. Então, muitas situações vão nos acontecer, mas o que importa de fato são as raízes. As raízes que importam, aquilo que está enraizado em nós, é o que importa, é o que faz nos mantermos firmes. O inimigo deste mundo está o tempo todo roubar as boas sementes, não permitindo que elas cresçam dentro de nós, se desenvolvam e se tornem uma bela árvore com frutos saudáveis e deliciosos. O Senhor ele já nos ensinou aqui a parábola do semeador também, aquele que semeia no caminho, as aves comem, o sol queima, mas a boa semente que cair em terra boa dará bons frutos. Então, que tipo de semente, né, nós vamos plantar para que haja mesmo uma raiz firme e que quando vier o vento não será arrancada de nós, né? Porque com certeza o vento vem. Porém, vamos meditar agora. Se a base for bem cuidada, se a semente for bem cuidada, bem plantada, pode vir a tempestade que for. O vento mais impetuoso pode atingi-la, mas permanece em pé. Vento impetuoso são as adversidades, né? As adversidades que são encontradas no nosso dia a dia, né? Jesus, eu acho tão lindo Jesus, porque ele tem mais esperança em nós do que nós nele. Isso já é certo. Jesus ele confia mais em nós do que nós nele. Ele acredita mais em nós do que nós nele. Ele não desiste. Ele continua nos ensinando com paciência, com amor e nos transformando em árvores que deem bons frutos, né? Então, assim, nós confiamos nele e na mesma medida como ele confia em nós. Como seríamos felizes, né? Quando plantamos uma semente e podemos ver aquela semente crescendo, né? E aí nós ficamos pensando, quando plantar, né, uma boa semente? Quanto tempo demoraria para essa semente criar uma raiz e ficar firme, né? Quando plantar a semente? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você hoje e faço para mim. Quando plantar a semente? Hoje. Hoje é o dia da boa semente ser plantada no seu coração. Não importa a sua idade, não importa a situação que você está, não importa o vento que eu estou passando, não importa. É tempo de plantar
uma boa semente em nós, né? Então é hoje. Muitas vezes eu escuto, e eu até uso às vezes como desculpa, sobre a nossa infância, o nosso passado. Eu sou assim porque não foi plantado um amor dos meus pais, ou porque eu tive uma adolescência difícil, ou porque eu tive muitas enfermidades. São muitas desculpas que justificam a nossa falta de raiz hoje. Então, estamos sempre à deriva do vento, sempre à mercê da tempestade. Nunca estamos firmados naquilo que acreditamos, né? E o vento? Quem é o vento, né? O título da nossa mensagem hoje foi esse. O vento, ele leva o que não tem raiz, né? E o que é esse vento? Já que Jesus fala conosco através da natureza, ele fala sobre a raiz, mas ele fala sobre o vento. O vento, o que é o vento? São as adversidades. O que é a adversidade? Tem um significado que, quando passamos esse significado para a nossa vida, percebemos que estamos cercados disso. Significado do vento, da adversidade, aquilo que nos atinge, né? Algo desfavorável. Olha só esse significado. Algo desfavorável. Começamos o nosso dia, fazemos nossas atividades, mas no decorrer dele algo desfavorável acontece. Um contratempo, uma dificuldade, um impedimento, um problema, uma aflição. Tudo isso pode nos acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós, qualquer tempo. Mas em João 16:33, Jesus diz assim: Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus, ele nos deixa uma chave do sucesso. Eu digo essas coisas que vocês terão contratempos, dificuldades, algo desfavorável pode acontecer, você pode ser impedido de realizar algo. Mas aqui o Senhor fala: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não é no mundo, não é na solução do problema, não é na ajuda do amigo, do familiar, é em mim. Ele sabe como acalmar o vento, como acalmar a tempestade. Ele sabe quem vai te ajudar nesse momento, quem ele vai tocar para resolver essa sua situação. É dele que sai a solução. Então ele fala: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz, porque eu sei que no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês tenham paz. Então, assim, para encerrar a nossa meditação de hoje, é assim: Jesus, ele quer nos dar a boa semente, que é a sua palavra, que são coisas positivas. E essa semente vai ser plantada em nosso coração. E aí sim, nós vamos poder dar bons frutos. E eu comentei com vocês que Jesus, ele tem mais esperança em nós do que nós nele, né? Ele acredita mais em nós do que a gente mesmo, do que a gente acredita nele. E tem uma passagem que prova isso, né, que eu estou falando no cuidado que ele tem com a nossa vida, que está em Lucas 3, 6, 9. Eu quero encerrar deixando essa mensagem para a gente hoje. Em Lucas 13, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Aqui, gente, é um dono de uma vinha conversando com seu funcionário a respeito de uma figueira que não dava fruto há 3 anos. E aí o que estava cuidando da vinha pediu para que ele desse mais uma chance. E essa conversa entre Deus e Jesus. E nós somos essa figueira. Gente, isso é tão, tão profundo. A figueira estava lá, tinha raiz, não dava frutos, estava ocupando um espaço, inutilizando a terra,
como o Senhor disse aqui. Mas Jesus, como eu disse para vocês, ele tem mais esperança em nós do que nós nele. Ele falou para o Pai, que aqui no caso, Jesus e Deus, falando sobre nós. Mas a Márcia não está dando bons frutos. O que a gente vai fazer? Já faz anos que eu tenho ensinado e eu não vejo bons frutos. Aí Jesus vem em minha defesa, em sua defesa, e fala, mas pai, calma, vamos dar mais um ano, vamos dar mais uma chance, eu vou adubar, eu vou limpar em volta, eu vou cuidar dela exclusivamente, e com certeza no ano seguinte o Senhor verá os frutos. E não continua a palavra termina aí. Mas eu tenho certeza que essa figueira não foi cortada. Eu tenho certeza que o cuidado de Jesus alcança a vida de cada um de nós. E só assim podemos dar bons frutos. A semente era boa. Toda a vinha estava plantada com a mesma semente, mas tinha uma que não estava dando o resultado esperado. E muitas vezes nos sentimos assim. Parece que eu não dou frutos, parece que não há resultado na minha vida, mas isso é um engano colocado pelo inimigo, porque Jesus está ali nos defendendo, nos guardando diante do Pai. E ele fala: me dê mais uma chance, deixa eu cuidar. Se ela não der frutos, aí sim, seja do seu jeito, mas eu quero tentar. E isso mexe muito comigo. Então eu acredito que hoje é o dia de plantar uma boa semente, aguardar o tempo necessário para que ela crie raízes, aquele cuidado com a palavra que foi semeada, para que ninguém roube, porque o inimigo quer isso, quer que você desista, desanime, porque esse é o objetivo dele, que você ande perdido por esta vida. Mas o cuidado de Jesus com a minha vida, com a sua, assim como teve com essa figueira, com certeza trará um resultado positivo e maravilhoso. E a gente pode dar frutos saudáveis e deliciosos. E a raiz está firmada em Jesus. Nosso coração não se desvia. Pode vir o vento que for, ele acalma. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. E essas adversidades, esses contratempos passam despercebidos. Nós acabamos vencendo sem mesmo percebermos. Amém? Agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos essa boa semente que o Senhor plantou em nossas vidas hoje, nas tuas mãos. Tenha mesmo, Senhor, esse cuidado. Venha, Senhor, limpar o nosso redor, limpar a nossa mente, que a gente possa ser adubada pelo teu amor e que com certeza bons frutos virão através de cada um de nós. Que a gente possa levar essa palavra a tantas pessoas que veem o vento, o contratempo, a aflição, a adversidade, ou algo desfavorável como um grande problema, mas faz parte deste mundo. Mas o Senhor nos ajuda a vencer. O Senhor nos ajuda a criar cada vez mais raízes, nos fortalecermos na tua palavra e na tua presença. Recebe, Senhor, a minha vida, as minhas adversidades nas tuas mãos, Senhor, mas que a raiz que já está plantada no meu coração me mantenha firme, Senhor, que nenhum vento, nenhuma tempestade me desvie da tua palavra, desvie o meu olhar e o meu coração da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela tua paciência, pelo teu amor, por esse cuidado em esperar que essa semente brote e dê bons frutos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém.